Estou iniciando uma videoaula sobre LT Spice e o assunto será Behavioral Source, que são fontes dependentes, né, de tensão ou de corrente, né, ou também fonte arbitrária, né? Então é uma fonte, vocês vão entender a partir de comportamentos, né? Eu posso, através de alguns sinais, gerar sinais especiais e tal. Então eu posso gerar, né? Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo, né? Então essas fontes behavioral sources, elas podem ser de tensão ou de corrente, né? Então são elementos de circuitos, ok? Para que serve? Para que servem as fontes a BV e a BI? Elas servem para fazer análise, para quando a gente estiver analisando os circuitos, para auxiliar em algumas análises. Eu posso também criar sinais especiais para simular alguma coisa, tá? Então tem assim uma infinidade de aplicações. Nós vamos ver um pouco do help depois, as funções matemáticas disponíveis, né, e alguns exemplos aí para entender um pouquinho, para começar a usar essas fontes dependentes, ok? Tanto de tensão quanto de corrente. Vocês vão entender, vamos iniciar então. Bom, eu já tenho alguns exemplos prontos aqui. Então, assim, um caso mais simples, né? Quando eu estou... É só uma ilustração, só para um exemplo para vocês entenderem. Aí pode depender da criatividade de cada um, né? Na hora que estiver analisando os circuitos mais complexos, fazer ganho, fazer rendimento, enfim, pode ser usado. Agora sim, um exemplo simples aqui. Eu tenho um circuito simples aqui, né? Uma polarização de um transistor NPN aqui. Então, do lado aqui, olha, eu posso... Essa é uma fonte comportamental, aonde que eu venho aqui? Eu venho aqui em componentes, né? Então, existe a BI, olha lá, a BI, ok? E a BV, ok? Então, são as fontes, olha lá, comportamentais, fontes arbitrárias de tensão e de corrente. Então, eu trago elas para o circuito. E aí, o que eu faço aqui? O que eu faço no circuito? Olha, eu faço assim, olha. Eu coloco uma expressão. Então, ela é uma fonte de corrente. Então, a corrente que essa fonte vai gerar vai ser, nesse caso aqui, eu estou falando assim, ó. Eu quero a corrente de coletor de Q1 desse transistor, mais a corrente de base desse transistor Q1. Quer dizer, então é a corrente de emissor. Aí eu faço uma fonte de corrente, eu coloco aqui, faço um circuito, uma malha fechada para um ohms, né? Então, exatamente a corrente que estiver circulando aqui é exatamente como se fosse a leitura da minha corrente de emissor, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nisso aqui, ó, só um exemplo. Olha, eu estou com quanto aqui? Quanto que está essa corrente? Olha lá, deixa eu pegar o valor exato aqui, ó, 75,58 mili, né? Mas então, por quê? Porque quanto que é a corrente de emissor, né? Vamos pegar aqui vamos pegar o valor. Quanto que é a corrente de emissor aqui? Vamos pegar aqui embaixo, ó, corrente de emissor. Então, cliquei duas vezes, né? A corrente de emissor, ela é quase igual àquele valor, porque a corrente de base, vou pegar a corrente de base aqui, ó, é bem pequena, né? Olha lá, 460 micro. Então, ela é aproximadamente, né, a corrente de coletor mais a corrente de base é igual à corrente de emissor. Por isso que esses valores são muito próximos. Isso aqui é só um exemplo. Então, eu posso pegar, tá calculando o rendimento de um circuito, calculando o ganho, só pegar comportamentos do circuito e montar. Então, eu posso, ela pega funcionalidades, né? Ok? Esse é um primeiro exemplo, vou mostrar um segundo exemplo. Aqui, ó, sim, sobre esse é bem interessante, né? Eu criei aqui, é o seguinte, eu tenho aqui, olha, um amplificador operacional. Então, eu adicionei aqui uma fonte comportamental de tensão, ok? Tá aqui. Então, olha, eu já até tenho a videoaula que eu coloquei, fiz um exercício, uma aplicação com LDR. Então aqui eu fiz a funcionalidade como se isso aqui fosse um amplificador operacional. Eu peguei só a matemática dele, né, só o cálculo. Nós vimos lá que a expressão, a saída do operacional, na verdade, vai ser o potencial da entrada não inversora menos o potencial da entrada inversora vezes um ganho muito alto. Isso em malha aberta, como está aqui, ó. Okay? Então, na verdade, essa fonte comportamental, o que ela está pegando? Ó, eu coloquei um if, né, uma condição. Eu falo, ó,
V, o potencial na entrada não inversora, esse aqui, ó, menos o potencial na entrada inversora, tá? Eu coloquei esses rótulos aqui. Se ele for maior que zero, né, significa que a entrada positiva é maior que a negativa. Então ele vai saturar para 12 volts. Olha lá, a saída vai ficar 12. Se esse for ao contrário, se esse potencial é menor que o potencial positivo é menor que o negativo, ele vai, no caso aqui não vai ser verdadeiro, então vai ser essa saída, menos 12. Então eu acabo simulando, né, um circuito. Então aqui eu estou variando o parâmetro, o LDR, né, é um sensor aqui que varia a resistência com a luz. Então quando está claro ele é 10K, quando está noite ele é 150K. Então aqui na entrada inversora eu coloquei um divisor por 2 de tensão, aqui é 12 volts, então vou ter 6 aqui. Aqui inicialmente tá claro, eu tenho 100 ohms e eu tenho em série com resistor de 10K, o primeiro passo aqui. É uma tensão mais baixa, então a minha entrada inversora vai estar com potencial maior. Conforme vai aumentando os passos desse parâmetro, quando estiver próximo do 100 aqui, então também eu vou estar quase igual ao potencial que eu estou comparando. Aí ele vai ter aquela inversão, ele vai sair de menos VCC para mais VCC. Vamos só testar aqui, olha, vamos simular. Conforme nós simulamos no outro. Ó, já vou simular pela corrente aqui no LED, né? Ó, olha só. Então, olha só, enquanto é 10K, olha os passos variando. Então eu tô sem corrente, né? A minha corrente no circuito, ele não está conduzindo esse LED, né? Ok? Porque está saturando, ó, se eu for ver aqui, ó lá, vou pegar o potencial aqui, ó, agora atenção, peguei tensão de saída. Então ele estava menos 12, né? Quando que ele faz a transição? Olha lá, quando estiver próximo lá ao 100K, né? Vocês estão vendo aí, ó. Então ficou aquele mesmo parecido comportamento, porque eu criei, usando uma ponte comportamental, eu criei um comportamento de um operacional, né? Olha aqui, ó, aqui ela faz a transição. Então aí ela saturou para mais 12 e então acende o LED, né? Foi aí que eu vi a corrente lá, ó, a corrente. Ok? Esse é um exemplo então de uma comportamental. Através de uma fonte comportamental eu fiz um comportamento de um amplificador operacional. Vamos para mais o último exemplo aqui. Eu vou pegar para criar um PWM. Posso usar uma fonte comportamental para criar um PWM. Então eu peguei uma fonte comportamental de novo de tensão, né? Essa de tensão, lá do mais e menos. Então o que eu fiz assim, ó? Eu peguei aqui uma fonte de voltagem, eu configurei ela para pulso, né? Para fazer rampa, ok? Então aqui eu vou falar assim, ó, eu tenho uma variável, eu tenho aqui um parâmetro chamado amplitude, eu coloquei 10 volts, só para ficar mais fácil, flexível. E a frequência, eu coloco a frequência de 1 kHz, então o tempo que eu estou configurando aqui, o tempo vai ser 1 sobre a frequência, então aqui está o tempo. Então ele vai subir a rampa, né? Em todo período ele sobe a rampa e depois ele cai rapidamente. Então o período é 1 sobre a frequência aqui. E eu tenho mais um dado que é o Duty Cycle. O Duty Cycle no PWM eu quero 25%, então ele vai ter só 25% do sinal, ele fica em 1 e o resto ele fica em 0. Então quem está aqui gerando o PWM é essa fonte comportamental. Porque eu vou usar uma instrução if aqui, ó. Se o Duty Cycle, esse valor dividido por 100 é o percentual vezes a amplitude, né? Só para pegar 25% da amplitude que eu estou usando, né? No caso 10 volts aqui, 25%, 2,5. Se ela for maior que a rampa, então está comparando a subida da rampa. Quando for maior, eu estou com nível 1, a amplitude. Quando for ao contrário, ele vai zerar, então acaba criando um PWM. Então vamos ver aqui na simulação, para vocês verem então. Então aqui no exemplo aqui eu tô com uma amplitude de 10 volts, então deixa eu pegar a rampa. Olha o sinal de rampa. E eu tô com a frequência de 1 kHz, justamente, ó, o ciclo aqui é de 1 milissegundos, dá 1 kHz. Então o sinal de rampa depois ele cai. Como eu vou estar comparando, eu tô com um Duty Cycle de 25 vezes a amplitude que ele vai fazer no cálculo, 25 dividido por 100 dá 0,25 vezes a amplitude aqui que eu estou usando 10 volts, então 2,5, ele está comparando com 2,5. Então, qual é o meu sinal de saída? Olha lá, quando for 2,5, enquanto ele está subindo, a minha saída está em nível 1, né? 25% está em nível 1. A partir do momento que ele é maior que 2,5, ok? Ele já vai zerar a saída, então eu fiquei um Duty Cycle só de 25%. No próximo período ele vai fazer de novo a mesma análise. Então, através de uma fonte
comportamental de tensão, eu criei um PWM. Vamos só alterar o valor aqui, ó. Agora eu quero 50% de duty cycle. 50% de duty cycle. Na mesma frequência, vou manter a frequência aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só, metade, então, o VCC aqui, a amplitude é 10 volts, então o duty cycle de 50% vai dar 5 volts. Enquanto não chegou a 5 volts, a saída está em nível 1. A partir de 5 volts, comparando aqui, a saída vai para 0, então eu tenho assim um duty cycle de 50%, ok? Se eu quiser mudar a frequência, como eu coloquei tudo a nível de parâmetro, fica fácil. Só eu o parâmetro, ele já vai trabalhar na frequência que eu quero. Não preciso ficar reconfigurando a fonte lá na rampa. Automaticamente ele faz ó, olha ali, aqui olha. Você vê, eu dobrei a frequência, então ó, o tempo aconteceu. Mas mantendo ainda 25%. Então essas são algumas aplicações e o limite é a criatividade de cada um. Existe um monte, vou mostrar as funções disponíveis para trabalhar com isso. São muitas funções. Então vai da criatividade, mas é bem interessante. Então onde que eu vejo? Usando o help aqui, ó. Onde que eu vou achar as fontes comportamentais? Então é um elemento de circuito, né? Essas fontes comportamentais é um elemento e ela tem um prefixo B, né? Então tá aqui, ó, fonte arbitrária. Aqui tem o help dando os exemplos e aqui logo começam as funções que eu posso aplicar, né? Eu posso aplicar para criar as fontes comportamentais de tensão ou de corrente. Olha quantas funções, né? E operadores matemáticos também. Eu posso usar if, né? Conforme vocês viram. Então tem muitos recursos, ok? Bem, a videoaula estou encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção. Muito obrigado.